Embora a galera falar aí das últimas do Vozão, é o Giro BPR por aqui, depois desse fim de semana, né, com jogos da semifinal do Campeonato Cearense, o Ceará jogou contra o Ferroviário, fora de casa, embora tenha sido no PV, o mandante era o Ferrim, o Ceará venceu por 3-2 no último segundo da partida, e o Fortaleza tropeçou contra o Maracanã, hein? Eu vi alguns trechos do jogo de ontem, Maracanã fazendo um jogo duríssimo, o time deles também, do Fortaleza, perdendo gol a rodo, ainda não se acertou, né? Não fez um grande jogo nessa temporada, o que deixa ainda tudo muito aberto em relação ao Campeonato Cearense. Claro que Fortaleza vai para a final, provavelmente, Ceará também são favoritos para chegar à final, mas acredito que a diferença não esteja tão grande assim, sabe? Por mais que ainda haja um favoritismo por Fortaleza, pelo futebol apresentado pelas ambas equipes, há muita coisa para refinar, muita coisa para ajustar ainda nesse começo de temporada para Fortaleza e Ceará, né? E a gente espera, como torcedor do Ceará, que o Ceará consiga esse ajuste o quanto antes. Mancini vai ter essa semana de trabalho, semana de treinamento, depois já começa uma certa maratona também, porque tem jogo meio de semana, tem jogo da Copa do Nordeste na semana que vem, tem jogo fim de semana também, e aí daqui a pouco tem Série B, cara. Saiu a tabela da Série B, tem até uma curiosidade legal sobre o primeiro adversário do Ceará na competição mais importante do ano. Então vamos comentar sobre isso e algumas coisas a mais nesse dia que também teve já uma notícia ruim, né? A gente às vezes fica esperando que não haja notícia ruim em relação ao Ceará, mas o Vozão, pelo menos o clube, Ceará Sporting Clube, levou mais um fumo na justiça, né? Em relação ao caso Barleta, Ceará com a dívida grande aí, provavelmente vai ter que pagar sim 4 milhões e 400 mil para São Bernardo. Vou falar sobre isso também, tá? Então já deixa logo o like agora no começo do vídeo, deixa o seu joinha, quem puder seja membro BPR também, a partir do plano Time Pai d'Égua, você entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap, tem um link aí na descrição e o botão Seja Membro aí abaixo, tá bom? Vamos lá, vamos embora, vamos falar de Ceará. Eu trouxe aqui para vocês na tela, né, os jogos do fim de semana e sábado e domingo que vem, né, a gente vai ter aí os finalistas do Campeonato Cearense, certo? Porque o Ceará joga contra o Ferroviário, joga por um empate, vai ser sábado, 16h40 no Castelão, e o Fortaleza joga no domingo, às 5 da tarde, contra o Maracanã. E aí, se empatar é pênalti, tá? Se empatar é pênalti, mas uma vitória simples do Fortaleza leva eles para final do Cearense. E aí tudo indica que, apesar dos tropeços, apesar das dificuldades do primeiro jogo de cada um, o Ceará vai para a final e o Fortaleza também, né? Pelo menos a gente espera isso de forma racional. Futebol, tudo pode acontecer, inclusive o Maracanã mostrou sua força. O Maracanã é um time bem enjoado, não perdeu para nenhum time aqui grande, né, da capital. O Ceará mesmo empatou com eles, o Ferroviário também, o Fortaleza agora empatando também no primeiro jogo, mas tudo indica que vai acabar dando Fortaleza na final e tomara que o Ceará consolide aí em mais um jogo a sua vitória, a sua classificação, tá? Ou seja, nesse fim de semana a gente sabe quem vão ser os finalistas do Campeonato Cearense. Só que a partir daí começa uma certa maratona para o Ceará, né? Porque é o seguinte, cara, depois desse jogo contra o Ferroviário, tem Fortaleza no meio de semana, Copa do Nordeste, quarta-feira. Logo em seguida, no fim de semana, tem 13 fora de casa. E depois, já no meio de semana, também tem Itabaiana. Vai ser jogo meio de semana e fim de semana, né? Em uma semana a gente vai entender se o Ceará consegue a classificação na Copa do Nordeste. Então são jogos muito importantes. Esse mês de março é muito importante até para saber se o Ceará passa de fase também na Copa do Nordeste. E aí a curiosidade é que já saiu meio que a tabela da Série B. A estreia do Ceará é dia 19 de abril, e claro, deve ter algum jogo ainda, né, entre essas datas aqui, tá? Porque a gente está esperando o Ceará numa final do Cearense, torcendo muito que passe de fase na Copa do Nordeste. Mas no dia 19 de abril tem estreia na Série B contra o Goiás, cara. E o Goiás foi eliminado do Campeonato Goiano pro Goiânia, né? Incrível isso. Ou seja, o adversário do Ceará já tá meio que pressionado, mas também, assim, por mais que a gente, o time não tá tão bem, né? Foi eliminado do campeonato estadual e tal. Mas é um time que vai, com certeza, querer corrigir muita coisa para focar agora na Série B, né? Então, olho nesse jogo, já é uma pedreira, não dá para desprezar o Goiás de forma alguma. O Goiás que vem da Série A, acho que também é um dos favoritos ao acesso a título de hoje. E aí o Ceará já começa com a pedreira contra o Goiás, tá? A sequência de jogos depois é Mirassol fora, CRB em casa, também jogos difíceis. Novo Horizontino fora, que também sempre é muito difícil, né?
E aí, no dia 14 de maio, Ceará e Amazonas, todas essas datas aqui a confirmar ainda, certo? Depois tem a sequência, Operário, Chapecoense, Coritiba, Vila Nova e por aí vai. Qualquer coisa dá uma olhada lá na tabela da Série B, mas é só aqui eu passando rapidamente para ver esse retrato desse início da Série B. O Ceará que ainda pode contratar jogadores de estaduais, né? E acredito eu que deveria sim buscar reforços. O que pega mesmo, cara, é a questão financeira. A gente está vendo o Ceará com problemas financeiros, como fazer contratações nesse caso, e ainda mais levando mais fumo, né? Saiu a notícia agora há pouco que a Justiça recusou o pedido do Ceará para que o Barleta assuma dívida com o São Bernardo. E aí o Ceará já tem reunião marcada com o São Bernardo para entrar com a nova ação jurídica, dessa vez na esfera civil, contra o atleta. Sinceramente, eu acho que o fumo aqui é quase irreversível, tá? Não sou da área, mas já andei perguntando aqui para alguns advogados e tal. Muito complicado o Ceará conseguir reverter isso aqui, ainda mais na esfera civil, que deve demorar ainda mais em relação a julgamento para isso. Então, meu amigo, o Barleta, que já está fazendo gol a rodo lá no esporte, já caiu nas graças da torcida. Além de sair do Ceará, o Ceará tem que pagar 2 milhões, que foi o acordado em juízo, ainda vai ter que pagar provavelmente 4 milhões e 400 mil ao São Bernardo, que é a dívida que fica ainda do Ceará a pagar para o time e sem receber o percentual do atleta, né? O Ceará ainda fica com 15% do percentual do atleta e teria ainda que pagar 4 milhões e 400 mil. É um completo absurdo, uma completa atrapalhada do Ceará, da gestão João Paulo, com o movimento jurídico. Eu sei que não dá para a gente só culpar o jurídico por isso. Eu acho que a culpa de tudo maior é do João Paulo, sim, por ter chegado a essa situação, mas acabou que não foi legal, não. O resultado de tudo isso na justiça ficou muito ruim para o Ceará e é um problemão, cara. Por quê? Isso aqui causa um efeito no mercado, né? O mercado já entende ali que há uma fragilidade, jogadores já pensam duas vezes, pô, será que vão me pagar? É, tem a questão também do rombo financeiro, né? Tem que pagar aí 6 milhões, quase 6 milhões e meio em tudo isso pelo Barleta, que já saiu daqui. Tudo isso acaba sendo um bucho grande da gestão João Paulo, meu amigo. Muita coisa tem que corrigir, tá? A gente tem batido muito nessa tecla, cara. Eu sei que é chato, tem gente que nem gosta, vem nos comentários, pô, fica falando coisa negativa, mas são os fatos, né? E a gente precisa alertar quando esses fatos vêm à tona, tá bom? Ó, seguinte, passando rapidamente algumas notícias rápidas, só compartilhar com vocês esse vídeo que acabei de ver aqui nas redes sociais do Luiz Otávio, tá? Luiz Otávio que passou por cirurgia, né, em janeiro e já tá aí em tratamento, tá? Uma recuperação muscular, uma recuperação física, deve demorar bastante ainda. Então tá aí imagens do Luiz Otávio lá no Instagram, ele começando os trabalhos de recuperação. Fez a cirurgia em janeiro, salvo engano, né? Cirurgia no joelho, então a gente deseja aí uma forte recuperação, porque agora é que a luta começa de fato, né? Assim, lógico, já está na luta com cirurgia e tudo mais, mas agora é o momento de reabilitação. O jogador perde muita massa muscular nesse momento, então tem que recuperar a força do joelho, a força física, enfim, serão meses de recuperação para o Luiz. A gente deseja melhoras pro capitão do Ceará, tá? Quem sabe ele retorne ainda pelo menos no final dessa temporada, a gente vai torcer por isso. Beleza? Galera, é isso. Começando o vídeo com os giros de notícias. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like no final, compartilha, manda pra galera. E é isso. Tamo junto. Mais tarde tem BPR pra vocês. Valeu. Bora, vozão. Bora.